filme realmente fala do passado, mas ele foi feito hoje, então ele reflete todas as preocupações que nós temos hoje. Bom, eu acho que primeiro, acho que nós somos muito fãs da Lúcia, né? Já pode dizer isso de cara. Então, quando chegou um teste para o filme da Lúcia Murat, eu já fiquei super animada. E o roteiro, de fato, ele é muito bem escrito e ele traz a complexidade que esse tema tem. E ele traz, eu acho, essa unidade de quem eram essas pessoas, quem eram, né, as famílias, esse pai, essa mãe, quem eram esses presos políticos, né, assim, o que eles passaram ali dentro das celas, quem eram esses soldados, né, obviamente você pode falar melhor, mas eu acho que é um roteiro que chama muita atenção pela complexidade e pela singularidade mesmo. Eu acho que tem uma sensibilidade e uma força que eu acho que a Lúcia faz assim como ninguém, realmente. É isso, né, ser fã da Lúcia, admirar muito a obra dela. Mas ao mesmo tempo eu lembro que quando eu recebi o roteiro, assim, e daí fui ter a primeira reunião com a Lúcia, tô super nervosa, assim. A primeira pergunta da Lúcia foi, e aí, o que você achou do roteiro? Me conta. Então, assim, é uma possibilidade de trabalhar com uma diretora incrível, uma roteirista maravilhosa, que tem um lugar de escuta, um lugar de trabalho coletivo e realmente fazer isso na prática, né? Que me encantou, eu acho que isso é uma experiência muito legal para quem tá atuando, poder ter um roteiro tão potente, mas ter também esse espaço a gente poder entrar e fazer nosso trabalho, né, de uma maneira coletiva que vai potencializar aquelas personagens e num ponto de vista ali, uma perspectiva muito única. Eu acho que foi isso que me bateu, assim, ler um roteiro de um ponto de vista muito único, com personagens muito complexos, assim, aquele filme, aquele roteiro que você acaba, assim, fica meio mexido, você não sabe muito bem o que aconteceu ali, que você fica meio... Então, acho que isso foi pra mim, assim, o que me pegou, assim. Geralmente, para os atores, o primeiro passo é o roteiro. E a primeira leitura mesmo. Na primeira leitura, você não te pega, não te mobiliza, dificilmente você vai precisar de uma segunda leitura. Agora, se você tem vontade de ler uma segunda vez, porque gostou muito da primeira, e aí você já está completamente dominado e desejando muito. Eu já conhecia a Lúcia, já tinha trabalhado com ela num filme, então já sabia como ela era no set, enfim. A liderança dela e o gosto dela pelos atores e está sempre aberta à colaboração da gente. Então, pela temática também que ela trouxe, pelo visto, nós três ficamos encantados logo de cara. Então foi fácil. Onde ela tá? Não sei. Ela tá viva? Bom, eu acho que esse filme surge efetivamente da polarização que a gente estava vivendo, de um governo que simplesmente negava a ditadura e glorificava a tortura e os torturadores. E a partir disso, quer dizer, a partir dessa polarização, eu me lembrei de uma história que tinha acontecido comigo, que foi justamente um soldado que levou uma mensagem para a minha família e que foi fundamental, porque a minha família estava inteiramente enlouquecida, estava desaparecida há 2 meses, eles recusavam que eu estivesse presa e tal. A partir daí, a gente começou a desenvolver o roteiro. O filme realmente fala do passado, mas ele foi feito hoje, então ele reflete todas as preocupações que nós temos hoje. Então, eu acho que ele reflete principalmente a necessidade da memória, a importância de mostrar o horror que foi aquela época, a importância de mostrar que mesmo em meio ao horror você tem momentos de empatia, momentos de humanidade. O que a gente vai fazer com essa polarização? O que a gente vai fazer diante de 58 milhões de brasileiros que votaram por um discurso de ódio? Então, acho que todas essas camadas estão presentes no filme. Nós desenvolvemos um trabalho muito grande de preparação dos personagens, de preparação do elenco, que foi feito na pandemia através de Zoom, mas que foi muito importante, porque a gente desenvolveu esses personagens buscando o que tinha por trás deles, como é que tinha sido a infância, a adolescência, quem eram as famílias deles, e com isso nós estávamos buscando justamente não sermos maniqueístas, nós estávamos buscando o que tinha por trás daquelas pessoas, daquela família. Então realmente é uma família de alta classe média, que bate sininho para a empregada, mas que se transforma nesse processo, entendeu? Mas que é uma família conservadora na essência, e que é uma família machista na essência. Então, tudo isso foi surgindo, quer dizer, primeiro no roteiro, inicialmente, e depois aprofundada durante o processo de preparação. Então, nossa preparação se deu na pandemia, né? Então a gente manteve ali relações, a gente se conheceu através do Zoom,
que já é algo muito peculiar, assim, mas que todos temos já muitas experiências para contar, porque muitas coisas muito legais foram criadas também nesse momento de pandemia, né? Um momento de muito sufoco, muita tristeza. Então, realmente foi um trabalho muito em cima do roteiro, né? Um trabalho de texto muito grande, um trabalho colaborativo, porque a Lúcia é muito aberta, então tem algumas cenas, inclusive, que não estavam no roteiro e que apareceram no roteiro, e referências. Então, assim, os filmes da Lúcia, se eu, por exemplo, já não tinha visto todos, vi nesse momento. A Lúcia me emprestou um livro da Iramaia Benjamin, muito emocionante, um relato de uma dessas mães icônicas, né, que transformaram muita coisa. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil, da Carol Benjamin, Torre das Donzelas, da Suzana Lira. Então foi uma pesquisa de também escutar esses relatos, assim. E como são personagens que têm um fundo histórico, assim, eu acho que esse trabalho de pesquisa foi... E também era o que a gente tinha um pouco de ferramenta, para além dos ensaios no Zoom, eu acho que foi um mergulho também muito teórico de pesquisa, porque era também o momento, né, que a gente estava vivendo, a gente não conseguiu fazer ensaios, assim, né, presencial, de poder sentir o corpo, né? Então acho que foi... o Condenados da Terra, do Fanon, que até no filme, o livro, né, para mim foi muito importante ver essa escrita. O livro da Cecília Coimbra, que ela fala também sobre um personagem de um soldado, uma figura de um soldado que ajudou ela quando ela estava presa. Então esse trabalho de pesquisa não era só um alicerce, um pilar, ele era também a construção, assim, de imaginar e criar essas personagens que às vezes são um pouco anônimas ou são um pouco generalizadas, tipo todas presas políticas, todos soldados. Então, assim, cadê a individualização dessas histórias? Acho que é isso que nos conecta com períodos, né? Imaginar a família, imaginar os amores, imaginar as dores e ter uma individualização das histórias. Acho que o trabalho corporal também, individual, que cada pessoa conseguiu ter, tipo, me aproximar de um soldado, desse universo, para mim foi muito desafiador. Fazer exercício, pesquisar mais, fazer entrevistas, assim, tentar um pouco compreender a rotina, né, a falta de subjetividade. E eu acho que quando a gente foi para o set, realmente era o trabalho de escuta, assim, de permitir também que os silêncios, né, ocupassem. Tipo, gravar numa prisão, né, que foi construída numa escola, já era um ambiente que, mesmo que cenográfico, já trazia um peso, assim, um ambiente, né, uma atmosfera que eu acho que ajudou muito também a conseguir se conectar com o período, assim. Para mim não teve tanto um trabalho de pesquisa, talvez pela minha idade, eu era começando a adolescência e eu conhecia a Lúcia, a família dela, conhecia a história, porque a gente somos de certa forma da mesma família. Então eu já tinha uma vivência até da história dela. Para mim foi fundamental, foi o trabalho com a Amanda, que é uma preparadora, Amanda Gabriel, que foi uma preparadora com elenco, né? E que eu acho que ajudou não só a mim, como a vocês também, né? Na pesquisa e no aprofundamento dos sentimentos desses personagens. A história pregressa deles, que não estava diretamente no filme, nas cenas, mas eu como um pai, né, da personagem da Valentina. Quem era esse pai? Né? Como é que era a relação deles antes dela ser presa? Enfim, eu acho que ajudou demais. Essa raça é nossa inimiga. Me solta. Mas a senhora conhece esse soldado? Bom, a gente fez muito teste, né? Alguns personagens eu tinha pensado desde o início. A Xia era uma atriz, um ator que eu queria, porque eu tinha visto Tinta Bruta e tinha inclusive participado do júri que deu o prêmio de melhor ator para ele. Então, depois disso, quer dizer, eu fiquei meio em dúvida e tal, porque eu fiz teste com algumas pessoas e ele teve uma coisa fantástica, né? Porque ele me mandou um teste que eu pedi para vários atores, com vários trechos do filme. Só que além disso, ele criou coisas. Então, foi tão legal que eu coloquei no filme. Quem bolou a cena de colocar uma meia na cabeça, como se fosse um capuz, é uma meia, e que transforma o rosto da pessoa de uma maneira um pouco fantasmagórica, foi ele. Foi no primeiro vídeo que ele me mandou. Eu falei, bom, não tem dúvida, é ele mesmo, entendeu? É ela mesmo. A Valentina foi, assim, também bastante complicado, porque eu fiz muitos testes, e não gostava de ninguém, porque era muito difícil eu ter nesse personagem duas coisas para uma jovem atriz, que era o sentimento de dor, o sofrimento e ao mesmo tempo a força, porque ela é forte.
Finalmente, quer dizer, o teste da Valentina foi maravilhoso e eu queria ela de qualquer maneira. A gente fez o impossível para ela estar no filme, porque ela estava numa novela, foi o impossível mesmo, mas conseguimos e tal. Quer dizer, o Floriano, como você falou, que é uma pessoa que eu conheço de muito tempo, que já tinha trabalhado comigo, ele fez o Brava Gente Brasileira, também foi uma opção clara, assim, dele conhecer essa história, né, também, e de ser um ator que eu respeito, que eu gosto muito. E Georgette foi incrível, porque eu conhecia ela em papéis muito queer, né? E eu achava que ela não podia fazer uma senhora de classe média, neutra e tal. No filme da minha filha, ela fez justamente o papel de uma juíza ou promotora, não me lembro, mas justamente séria e tal. Eu falei, bom, ela pode. E aí entrou e ela faz um trabalho de uma sutileza que é fantástico, né? Realmente que é maravilhoso. Bom, eu espero que ele fure a bolha, né? Eu acho que é a intenção de todo cineasta que ele fure a bolha. E a gente tem tido uma experiência muito boa, porque a gente teve um projeto, a gente recebeu o apoio da Lei Paulo Gustavo para a distribuição do filme e como contrapartida a gente está fazendo já há algum tempo, há 2 meses, uma série de estreias, pré-estreias com alunos de escola pública. E tem sido uma experiência fantástica, entendeu? Quer dizer, eles chegam sem conhecer... Alguns não conheciam nem cinema, porque a gente está levando eles para o cinema, não é colocar, entendeu, um filmezinho numa escola, entendeu, numa situação ruim, não. Eles estão vendo o filme na tela grande, com bom som, e numa experiência coletiva, e com debate depois. Quer dizer, normalmente nos debates estou eu, ou tal, o co-roteirista Tunico, ou tal, a Valentina fez, o Floriano também fez. E tem sido uma experiência incrível, porque eles... Apesar de ser um filme que para eles é muito diferente, porque eles estão acostumados com filmes de ação e tudo, eles se ligam no filme e depois participam de uma maneira muito interessante nos debates. Então eu espero que isso continue acontecendo, entendeu? Quer dizer, que o filme desperte emoção, foi uma coisa muito interessante, os meninos ficam muito emocionados com o filme, e todos eles falam muito, né, que o filme é delicado, o que me deixa também muito feliz, esse termo, né? Que as pessoas sintam isso, vejam o quanto o filme é delicado e o quanto ele leva a discussões e que a gente parta para essas discussões. As expectativas para o lançamento são as maiores, as melhores. Assim, quando a gente faz um projeto que a gente acredita muito, a gente deseja genuinamente que ele chegue até as pessoas. Então a Lúcia tem feito também, a gente até esteve presente em algumas sessões em escolas públicas, em cidades que muitas vezes nem têm acesso ao cinema, então a gente está fazendo um trabalho legal já de chegar no máximo de gente possível para que as pessoas conheçam essa história muito especial, muito bem escrita e muito importante também, eu acho. Eu acho que assim como é uma história muito particular, eu acho também a experiência de cada pessoa, é possível que cada pessoa sinta o filme de uma maneira diferente, em momentos diferentes, personagens diferentes, então acho que essa potência também de ter um filme que complexifica, que traz muitas perguntas e né, tira esse lugar um pouco de conforto, que a pessoa possa sentir com personagens muito complexos, eu acho que é muito legal de realmente ouvir de cada pessoa que, né, do público, uma experiência muito singular, né, a partir da sua própria vivência, a partir da sua própria trajetória, da sua identificação com tal personagem ou com outro. Mas acho que o lugar de diálogo mesmo, né, é sobre isso. Talvez não seja uma experiência única, né, de todo mundo ser exatamente igual, mas um filme é potente justamente por isso, né, de ter possibilidade de depois do filme poder dialogar, ver o que cada pessoa sentiu, o que cada pessoa imagina, né, de cada personagem, que cada personagem, como continuou cada personagem. Então acho que isso é uma coisa muito legal do Mensageiro, assim. Aproveitar para convidar as pessoas, o Mensageiro a partir do dia 15 de agosto. Em vários cinemas, procura na sua cidade que ele deve estar lá. E não perca, é uma chance de você conhecer um pouco da história do Brasil e não só isso, conhecer também a história, a vivência particular de personagens que viveram nessa época. Então, tá muito bom. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. É isso. Aceita. Aceita, eu sei que tu tá com fome. Difícil, ficar longe da família. Devem estar me procurando. Alguém tinha que avisar eles que tu tá aqui. Você faria isso?